Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Que alegria ter você conosco, viu? Olha, que a presença de Deus ilumine a sua vida e o seu coração. Deixa eu me apresentar. Eu sou Evandro Brum, evangelizador católico pelos meios de comunicação, e venho aqui neste momento celebrar com você a palavra de Deus, partilhar a palavra, viver a palavra com a intensidade do nosso coração, a palavra do ressuscitado, que liberta a nossa vida e transforma a nossa história. Pega aí na sua Bíblia, se você quiser acompanhar, ou então no subsídio que você tem na sua casa, não tem problema. Mas, se você quiser apenas acolher em seu coração a leitura da palavra, fique à vontade. Hoje está em João, capítulo 21, dos versículos 1 ao 14. João 21, de 1 ao 14. E a palavra de Deus nos é dirigida nestes termos. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram então: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" Responderam: "Não." Jesus disse: "Lançai a rede à direita e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxar para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da margem, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes e, apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o peixe e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o pão. Esta foi a terceira vez em que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tá aí. Mais uma vez, Jesus aparece aos seus discípulos. E aqui com algumas características de outros encontros. Primeiro, a característica do aparecimento de Jesus diante dos discípulos que iam pescar. Lembram que no evangelhos passados, Jesus pegava um pedaço de peixe assado e comia na frente deles, para que eles o reconhecessem e não ficassem assustados pensando que era um fantasma? Lembra desta passagem? Evangelho de dias atrás. Lembra também que Jesus, há evangelhos atrás um pouquinho mais, também partiu o pão entre os discípulos de Emaús e eles reconheceram que era Jesus? Aqui também, Jesus parte o peixe e o pão com eles. Atitudes que mostram quem é Jesus, que mostram como os discípulos de Jesus devem agir. Mas, um detalhe, Simão Pedro, aquele discípulo que era o chefe dos apóstolos, vamos dizer assim,
cansou de esperar. Sentado na praia, disse: vou pescar. Quis voltar atrás, quis voltar à vida velha, quis voltar à sua antiga profissão. E às vezes isso acontece conosco. A gente demora para poder compreender que no tempo de Jesus tudo acontece. É preciso seguir a palavra do Mestre. Simão Pedro cansou de esperar e disse: vou pescar. Entrou no mar, nu, sem roupa, desprovido da ação do Espírito Santo, não pescou nada. Quando nós estamos sem Jesus, nós estamos nus, sem a proteção do Espírito. Quando nós estamos sem o Senhor, nós podemos tentar todas as coisas e não conseguiremos ter êxito, mesmo que sejamos profissionais. Ora, Pedro era um grande profissional da pesca. Ele sabia exatamente aonde jogar a rede, sabia exatamente o momento certo, a hora certa, o tempo certo. Ele era um grande profissional da pesca. Você acha que Pedro não sabia pescar? Você acha que Pedro foi aleatoriamente ao mar para poder pegar peixes naquele momento porque ele estava somente esperando Jesus? Você acha que Pedro foi ao mar somente para passar o tempo? Não. Ele sabia que naquele local, naquele tempo, naquele instante, ele poderia ter êxito na sua pesca. E disse: vou pescar. Quantas vezes Pedro já deve ter pescado naquele lugar do mar de Tiberíades? E ele foi de novo ali. Só que Pedro já não era mais um pescador comum. Pedro era pescador de homens. E por ser pescador de homens, ele era alguém escolhido por Deus. Não adianta voltar atrás. Gente, quem é escolhido por Deus, não adianta voltar atrás porque não vai ter êxito. Só teremos êxito se continuarmos na caminhada, se continuarmos a nossa missão, se continuarmos o nosso trabalho. Aí teremos êxito. Se não, acontece igual aconteceu com Pedro, um grande e exímio pescador, um pescador experiente que não pescou nada a noite inteira. Por que que Jesus orienta eles a jogar a rede pelo lado direito? Porque é nesse sentido que nós devemos seguir a Jesus. A destra do Senhor me conduz, a mão do Senhor me conduz, a mão direita do Senhor me conduz. Por isso Jesus pede a eles: joguem as redes pelo lado direito do barco, porque a mão do Senhor estava com eles. E quando eles obedeceram ao Senhor, pegaram uma grande quantidade de peixes. E aí Pedro percebeu que estava nu. Quando ele percebeu que estava nu, ele logo vestiu a roupa e atirou-se ao mar para ir até Jesus. Vejam que a atitude de Pedro, ela é diferente de atitude de Adão e Eva. Lembram quando Adão e Eva pecaram? Eles olharam, viram que estavam nus e teceram roupas com as folhas de palmeiras que se encontravam ali no jardim do Éden. Lembra a atitude dos dois qual foi? Se esconder, porque perceberam que estavam nus. A atitude de Pedro diante do ressuscitado é o oposto. Pedro percebeu que estava nu e ao perceber, o que ele fez? Vestiu a roupa e atirou-se ao mar e foi até Jesus. Esta é a nossa atitude também. Ao percebermos que estamos desprovidos e vemos o Senhor ressuscitado, é preciso que a gente se revista do Espírito Santo e vá até Jesus. Pedro fez o certo, foi até o Mestre, se vestiu e foi até Jesus. E aí a gente volta no começo da nossa meditação, quando Jesus ali estava, partiu entre eles o pão, comeu com eles, celebrou com eles. Se bem que ninguém queria perguntar quem era Jesus, mas todos sabiam que era Jesus. Meu irmão e minha irmã, que nós, eu e você, entendamos uma coisa. Quando vamos colocar a mão no arado, não dá para olhar para trás. Não dá para voltar às cebolas do Egito. Já ouviu falar nessa expressão? Voltar às cebolas do Egito, ou seja, voltar atrás.
voltar lá atrás, querer viver as coisas de outrora, não vai mais dar certo. Quando nós colocamos o pé na missão, não tem como voltar para trás. Não existe esta possibilidade, não existe esta realidade. Se isso acontecer, não teremos êxito. Não teremos êxito. Por isso, caminhe para frente. Vá adiante. Siga adiante. Siga o Senhor, siga o Mestre, siga Jesus. Ele está com você. Muito obrigado pela sua presença aqui comigo. Se este vídeo fez bem para você, se os vídeos do meu canal estão fazendo bem para você, quero convidar-te a inscrever-se no meu canal. Também deixa aí o seu like para que a gente possa crescer mais e mais e levar a palavra de Deus a tantos corações. E além disso, você também pode ativar o sininho para que sempre que eu subir um vídeo novo, você seja avisado. Claro, coloque aí o seu comentário e também compartilhe com quem você quiser. Deus abençoe você, fiquem com Deus e com as bênçãos da Mãe Aparecida.